Olá, bem-vindos ao canal Reis e Rainhas Medievais. Hoje vamos falar sobre uma das princesas mais queridas e icônicas da história, Diana Frances Spencer. Eu sou Diana Frances Spencer. Talvez você me conheça como a Princesa de Gales ou simplesmente como Lady Di. Mas antes de ser qualquer uma dessas coisas, eu era apenas uma menina que cresceu em uma casa onde o amor se despedaçou diante dos meus olhos. Tinha apenas 7 anos quando meus pais se divorciaram. 7 anos! Uma idade em que você ainda acredita que o mundo é um lugar seguro, que as pessoas que você ama nunca vão te abandonar. Mas eu aprendi cedo que nem sempre é assim. Minha infância foi muito infeliz e muito instável em tudo. Essas foram as minhas próprias palavras, anos depois, quando finalmente encontrei coragem para falar sobre aqueles dias sombrios. Park House, nossa residência em Sandringham, deveria ter sido um lar cheio de risos e abraços. Em vez disso, tornou-se um campo de batalha silencioso, onde as palavras não ditas ecoavam mais alto que qualquer grito. Quando minha mãe partiu, levou consigo uma parte de mim que eu passaria anos tentando recuperar. Fiquei com meu pai, mas também fiquei com uma pergunta que me assombraria por muito tempo. Se minha mãe não conseguiu me amar o suficiente para ficar, quem conseguiria? Mas eu era uma sonhadora. Mesmo em meio à dor, eu acreditava em contos de fadas. Acreditava que um dia alguém viria e me salvaria de toda aquela tristeza. Alguém que me amaria incondicionalmente, que me faria sentir especial, desejada, completa. E então, quando eu tinha apenas 19 anos, conheci Carlos, o príncipe de Gales, o futuro rei da Inglaterra. Ele era mais velho, experiente, e quando me olhava eu sentia como se finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. Nosso noivado foi anunciado como o casamento do século. O mundo inteiro assistiria enquanto uma jovem tímida se transformava em princesa. Eu realmente acreditava que estava vivendo um conto de fadas. A cerimônia na Catedral de São Paulo, assistida por 750 milhões de pessoas ao redor do mundo. O vestido com uma cauda de 8 metros, os votos solenes, tudo parecia perfeito. Eu era a noiva mais feliz do mundo, ou pelo menos era isso que todos viam. Mas os contos de fadas eu descobriria, nem sempre têm finais felizes. A lua de mel acabou antes mesmo de começar. Não literalmente, claro. Fisicamente estávamos juntos, mas emocionalmente eu estava mais sozinha do que jamais estive em toda a minha vida. Descobri que havia uma terceira pessoa no meu casamento, Camilla Parker Bowles. Ela sempre esteve lá, mesmo antes de mim. Durante nosso noivado, durante nossa lua de mel, durante os primeiros anos do nosso casamento. Éramos 3 neste casamento, eu disse uma vez. Então estava um pouco lotado. Mas na época, essa dor era tão intensa que eu mal conseguia respirar, quanto mais fazer piada sobre ela. Vocês não fazem ideia do que é descobrir que a pessoa que você ama, que prometeu te amar e te honrar, tem o coração em outro lugar. Não fazem ideia do que é sorrir para as câmeras, acenar para as multidões, representar a perfeição real, enquanto por dentro você está se despedaçando. Foi então que a comida se tornou minha inimiga e minha única amiga. A bulimia começou como uma forma de controle, uma maneira de lidar com a dor que eu não conseguia expressar de nenhuma outra forma. Quando tudo ao meu redor parecia caótico e fora do meu controle, pelo menos isso eu podia controlar. Era meu segredo sombrio, minha forma silenciosa de gritar por ajuda. Tentei pedir ajuda. Tentei falar com a família real sobre o que estava acontecendo comigo, sobre como eu estava me sentindo, mas eles não queriam ouvir. Não queriam saber sobre depressão, sobre transtornos alimentares, sobre uma princesa que não conseguia simplesmente se comportar e cumprir seu papel. Eu era vista como um problema a ser gerenciado, não como uma pessoa que precisava de apoio. A imprensa me seguia para todo lugar.
Cada movimento meu era analisado, criticado, dissecado. Eu era a princesa mais fotografada do mundo, mas também a mais solitária. Milhões de pessoas me viam todos os dias, mas ninguém realmente me enxergava. Ninguém via a mulher por trás da coroa, a pessoa por trás do protocolo. Mas chegou um momento em que eu não conseguia mais fingir. Não conseguia mais sorrir e acenar enquanto morria por dentro. Em 1995, tomei uma decisão que mudaria tudo. Decidi falar. Decidi contar minha verdade, mesmo sabendo que isso poderia custar tudo. Sentei-me diante das câmeras da BBC e falei sobre meu casamento, sobre minha bulimia, sobre minha depressão. Falei sobre como me sentia traída, abandonada, incompreendida. Pela primeira vez, o mundo viu Diana, a mulher, não apenas Diana, a princesa. Aquela entrevista foi meu grito de liberdade, mas também foi o início do fim do meu casamento e da minha vida como membro da família real. Às vezes, para encontrar quem realmente somos, precisamos perder tudo o que pensávamos que éramos. Depois do divórcio, depois de perder meu título de Alteza Real, depois de me ver banida da família que um dia pensei que seria minha para sempre, eu poderia ter me escondido, poderia ter me tornado uma reclusa, uma vítima da minha própria história. Mas algo extraordinário aconteceu. Descobri que minha dor tinha um propósito, que meu sofrimento poderia ser transformado em compaixão, que minha experiência de rejeição e abandono me permitia entender e alcançar outros que também se sentiam rejeitados e abandonados pela sociedade. Em 1987, eu abri a primeira clínica de HIV/AIDS do Reino Unido. Naquela época, as pessoas com AIDS eram tratadas como párias, como se fossem contagiosas apenas pelo toque. Havia tanto medo, tanto preconceito, tanta ignorância, mas eu sabia o que era ser julgada, o que era ser incompreendida. Então, diante de todas as câmeras, eu fiz algo simples, mas revolucionário. Eu apertei a mão de um paciente com AIDS, sem luvas, sem medo, apenas com amor. Aquele gesto simples quebrou barreiras que existiam há anos, mostrou ao mundo que essas pessoas não eram monstros a serem temidos, mas seres humanos que precisavam de compaixão e cuidado. Pela primeira vez na minha vida, eu senti que tinha um propósito real. Não era apenas sobre usar vestidos bonitos e acenar para multidões. Era sobre usar minha posição, minha visibilidade, para dar voz aos que não tinham voz, para abraçar os que ninguém queria abraçar. Nos meus últimos anos, dediquei-me à campanha contra as minas terrestres. Viajei para Angola, caminhei por campos minados, vi em primeira mão o sofrimento que essas armas causavam a pessoas inocentes. Crianças perdendo membros, famílias destruídas, comunidades inteiras vivendo com medo. Eu sabia que estava arriscando a minha vida, mas também sabia que algumas causas valem qualquer risco. Meses antes da minha morte, eu estava lá, usando um colete à prova de balas, caminhando por um campo minado em Angola, porque acreditava que minha presença poderia fazer a diferença. Vocês sabem, durante anos eu me perguntei por que minha vida tinha sido tão difícil, por que tive que passar por tanto sofrimento, tanta dor, tanta rejeição, mas agora eu entendo. Cada lágrima que eu derramei me ensinou a enxugar as lágrimas dos outros. Cada momento de solidão me preparou para estar presente com aqueles que se sentiam sozinhos. Quando morri naquele túnel em Paris, em 31 de agosto de 1997, eu tinha apenas 36 anos. Muitos disseram que minha vida foi tragicamente curta, mas eu prefiro pensar que foi intensamente vivida. Nos meus últimos anos, eu finalmente descobri quem eu realmente era. Não a príncipesa de Gales, não Lady Di, mas Diana, uma mulher que transformou sua dor em propósito, sua rejeição em aceitação dos outros, sua solidão em companhia para os solitários. O meu funeral foi assistido por 2,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Eles me chamaram de Princesa do Povo, e esse título significa mais para mim do que qualquer outro que já carreguei.
porque no final, não importa se você nasce em um palácio ou em uma favela, se usa uma coroa ou um boné, o que importa é como você usa a sua vida para tocar a vida dos outros. A campanha internacional de proibição das minas terrestres, pela qual lutei, recebeu o Prêmio Nobel da Paz no mesmo ano da minha morte. Meus filhos, William e Harry, continuaram meu trabalho humanitário. A monarquia britânica se modernizou, se tornou mais próxima do povo. Minha história não é apenas sobre uma princesa que sofreu. É sobre uma mulher que descobriu que nossos maiores sofrimentos podem se tornar nossas maiores forças, que nossa vulnerabilidade pode ser o nosso superpoder, que quando paramos de tentar ser perfeitos e começamos a ser reais, é aí que a gente realmente toca o coração das pessoas. Eu fui Diana, princesa de Gales, mas mais importante que isso, eu fui Diana, uma mulher que aprendeu que o amor verdadeiro não é sobre ser amada perfeitamente, mas sobre amar imperfeitamente, mas com todo o coração. Se você chegou até aqui, comentem, curtam e marque aquele seu amigo que curte histórias. Obrigada por acompanhar nosso canal. E se você quiser saber mais sobre algum rei ou rainha, deixa aí embaixo nos comentários a sua sugestão. Até o próximo vídeo.